Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do projeto 20 Minutos com Busca Jur. E hoje a gente vai falar com Fabrício Ramos, que é da Lexio. Olá, Fabrício, seja muito bem-vindo. Oi, Juliana, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Você, Fabrício, muito obrigada também por acreditarem no Busca Jur desde o início e serem nossos parceiros aí nessa plataforma inovadora que nós temos agora no mercado. Muito obrigada. Fabrício, vamos começar então com o que interessa. Nem todo mundo ainda conhece a Lexio e embora vocês já sejam um player muito competente, muito reconhecido por algumas empresas, não é o mercado inteiro ainda que conhece a Lexio, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do histórico de vocês, como que vocês chegaram nessa área, enfim, conta pra gente um pouquinho como é que foi a historinha, qual é a historinha de vocês com o mercado jurídico, por favor. Legal, Juliana, é sempre legal começar do começo, né? Então, vamos lá, voltando no final de 2017, que foi quando a Lexio foi fundada, e aí é bem legal porque a gente tem uma história que é um pouco diferente de outras startups, né? Normalmente você vê uma legal tech que ela nasce, às vezes, da ideia de dois advogados já formados há muito tempo, que já passaram por escritórios, ou dentro de um centro de incubação. A gente foi um pouco diferente, porque a gente, na verdade, nasceu dentro de um escritório de advocacia. Então, a gente foi incubado para o escritório aqui de São Paulo, chamado Batista dos Advogados. Então, os sócios do escritório participaram da criação da Lexio lá no final de 2017. Inicialmente, né, e aí acho que vocês devem ouvir isso em muitos outros relatos de startups, no início era uma coisa e hoje é outra. Então, no início, né, a ideia era criar uma ferramenta que disponibilizasse contratos para advogados, PMEs, e fosse uma maneira fácil de criar, né? Então, assim, a gente iniciou com uma plataforma só de automação de contratos. Mas aí, com o passar dos anos, então, em 2018, a gente passou o ano inteiro desenvolvendo, 19 foi o ano que a gente foi para o mercado pela primeira vez, e 20 a gente realmente se consolidou, a gente mudou um pouco o foco da plataforma. Então, o que era uma plataforma de automação de contratos, de uma maneira até genérica, hoje em dia é um software completo de gestão do ciclo de vida de documentos jurídicos, ainda focado em contratos. Então, a ideia é que você, com uma linguagem de programação que a gente criou, consiga criar um documento em 2, 3 minutos, assinar na mesma plataforma em 2, 3 minutos e ter todas as informações gerenciadas em um lugar só, né? Então, a ideia é que um escritório, um departamento jurídico, uma escola, um escritório de contabilidade, enfim, todas as empresas que lidam com contratos no dia a dia consigam utilizar a Lexio, né? Então, isso foi bem legal da nossa característica, até porque a gente, começando no escritório, a gente conseguiu ver vários erros e várias dificuldades que as empresas clientes e o próprio escritório tinha. Então, essa proximidade com o cliente, né, na ponta, logo do início, foi bem legal na criação da Lexio, né? Essa validação do cliente, né, e o direcionamento, né, isso é uma troca muito legal, né, para quem está começando, porque muitas das vezes as startups elas começam com uma ideia muito legal até, mas quando elas colocam a solução no mercado, aí elas veem que não é bem aquilo, né? Então você tem que voltar e falar, opa, peraí, deixa eu me reajustar aqui para poder voltar de novo para o mercado, né? E com vocês foi bem diferente, porque vocês já foram calibrando antes de entrarem efetivamente no mercado, né? Isso eu acho que é uma coisa bem legal da história de vocês, né? Eu gosto de falar, né, quando a gente toca em software jurídico, né, a gente, às vezes, como advogados, a gente se acha muito claro, né, então a gente tem uma posição que a gente fala assim, não, mas é tão óbvio tudo que advogado faz, o trabalho que a gente faz, só que a gente fala uma linguagem muito inacessível para outras áreas, às vezes é muito difícil. Então, quando a gente da programação com a linguagem jurídica, às vezes a gente sempre olha para a linguagem do tech e fala, essa linguagem é muito difícil. Mas não, a jurídica também é. Então, o legal foi que, assim, a gente já nasceu, vamos dizer assim, que nem aquele filho que nasce de pais que falam duas línguas, né? Você já sabe falando um pouco das duas. Então, isso foi bem legal no nosso momento de criação. Legal. Fabrício, mas existem várias outras soluções no mercado que se propõem a fazer o mesmo que vocês, né? A gente tem um monte de soluções hoje. Então, assim, eu acredito que o que mais deve saltar aos olhos são os diferenciais, né? E não a proposta de maneira genérica em si, né? Porque a gente tem outras soluções que fazem isso. Então, eu gostaria que você comentasse para a gente
que são os diferenciais? Por que o Lexio ele realmente é realmente uma ferramenta que deveria ser analisada quando eu estiver precisando, sou um escritório de advocacia, um departamento jurídico, ou enfim, ou qualquer outra instituição que necessite de gestão para elaboração e gestão de contratos. Por que Lexio deveria estar no meu radar? Por que eu deveria avaliar vocês? E por que você acredita que vocês são uma excelente escolha? Legal, essa é uma pergunta que eu gosto de responder, porque primeiro me dá a oportunidade de falar que tem muitos concorrentes bons, né, na nossa área. Então, assim, tem plataformas legais de automação, outras muito boas de assinatura, outras interessantes de gestão, de aprovação. Só que eu realmente acho que ainda a gente está num estágio que essas plataformas não se conversam. Então, para um departamento jurídico fazer contratação, conversar com equipes diferentes, utilizarem softwares diferentes, às vezes é um pouco difícil, um pouco complicado. Eu acho que a vantagem da Lexio é que você tem tudo integrado, um lugar só, fala a mesma linguagem, a interatividade na plataforma é fácil, então você ter todas essas ferramentas, então, de criação, assinatura, gestão, aprovação e relatórios de documento em um lugar só, na mesma linguagem, a mesma pessoa que te dá assistência da assinatura, te dá assistência da criação, e tudo isso em um lugar só, eu acho que facilita muito. Então, a gente já sentiu isso em alguns clientes, departamentos jurídicos que a gente implementou a Lexio, que esse era o diferencial. Então, às vezes a pessoa começava com automação, e aí 2 semanas depois ela falava assim, olha, mas eu estou precisando aprovar os meus documentos de maneira melhor. Eu falei assim, não, então, a gente já tem na plataforma. Então, a gente consegue trazer todas essas ferramentas e todos esses benefícios, vamos dizer assim, em um lugar só. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Mas eu sempre falo, né, tem outras plataformas muito boas que fazem algumas partes do ciclo de vida. Só que eu acho que quando você olha um ciclo de vida como um todo, faz muito mais sentido e é mais coerente, que é aí que eu acho que é o grande diferencial da Alex. E para quem faz implantação de software e cuida de fluxos de trabalho em escritórios de advocacia, esse é um grande complicador, um grande desafio você juntando pontas, né? Eu tenho isso daqui vai até tal lugar. Aí depois eu começo com esse outro software que faz a aprovação, depois esse outro que faz a assinatura, depois esse outro que faz, né, a gestão, enfim. E quando eu tive a oportunidade que você me apresentasse a ferramenta, salvo engano, foi em abril que você me apresentou, eu achei muito legal isso, porque o fluxo inteiro, e eu trabalho muito com fluxo, então todas as vezes que alguém me apresenta alguma ferramenta, eu penso, tá bom, mas de que lugar que eu estou começando e até onde que eu estou indo, né? Então é muito legal, porque vocês fecham o fluxo, né? Então, realmente, a Lexio é uma ferramenta que acho até que eu fui muito... eu sugeri muito, é uma excelente solução na pergunta que eu fiz, porque realmente é uma excelente solução naquilo que tange não só a ferramenta, mas também ao fato de cobrir o fluxo inteiro, né? De não ficar deixando pontas que a gente necessite de buscar outras ferramentas. É uma coisa muito legal que vocês conseguiram, com certeza. Exato. E assim, acho que o mais legal é quando você vê que um cliente que ia começar com um pouco, depois gosta e vai expandindo, né? Então isso é bem legal, porque você começa a ver que a gente não impacta só em um ponto, né? A gente muda realmente a cultura e o pensamento, como se lida com o direito. Eu acho que são duas vitórias quando acontece isso, né? O primeiro, o reconhecimento de que o atendimento e a ferramenta são bons, né? Então, assim, é alguém que está querendo se fidelizar ainda mais. E o segundo, de que vocês acertaram nessa aposta de cumprir o fluxo inteiro, né? Então, isso é bem legal, né? Um reconhecimento duplo que vocês recebem do mercado quando acontece isso. Fabrício, mas já aproveitando que a gente está falando de mercado, exatamente quem é o público-alvo de vocês, né? Para quem que vocês oferecem ou quem que vocês indicam que utilize Lexio? Isso é interessante quando você fala, né, sobre software de contrato, que todo mundo faz contrato, né? Então, assim, a gente tem cliente, é engraçado, a gente tem cliente desde grandes escritórios até departamentos jurídicos ou empresas que têm mais de 200 pessoas utilizando a Lexio, como também a gente tem escritórios de contabilidade pequeno que estão começando agora que estão utilizando, né? Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande. Mas eu costumo falar que a Lexio é ideal para departamentos jurídicos de empresa, que principalmente lidam bastante com contratos, setores de RH, então esse é um uso bem legal que a gente vem sentindo. Equipes comerciais também começaram a utilizar mais a Lexio, quando a gente engloba nesse fluxo de aprovação, assinatura dos contratos,
Mas eu também gosto sempre de falar, né, que a via empresarial é muito interessante, mas também, assim, sempre aquele escritório de advocacia que precisa usar Alexio para conseguir atender o seu cliente de maneira melhor, e a maneira mais fácil e mais tecnológica, a gente ainda vai sentindo uma adesão bem interessante. Então, é até difícil, assim, acho que é um desafio nossos, é segmentar, porque pode ser usado para muita gente. Então, a gente viu outro dia escolas contratando Alexio, porque nessa volta às aulas, precisa fazer uma gestão dos contratos bem feita, assinatura. A gente tem muita farmácia no nosso portfólio, porque eles têm muitas questões de marcas, de gestão de fornecedores. Então, é muito legal esse uso bem amplo da plataforma, apesar de ser um desafio também no final do dia. É um desafio, né? Mas eu acho que os grandes, quem mais deve trazer esse resultado para vocês e um feedback mais acurado são os próprios escritórios e departamentos jurídicos mesmo, né? Porque já vem da fonte de quem conhece o fluxo e que tipo de ação e reação que uma ferramenta deveria ter, né? Sem dúvida, são os maiores desafios que a gente tem. Então, assim, é muito legal, porque várias ferramentas e soluções da plataforma, assim, que a gente às vezes já tem pensada, o cliente vem e fala assim, então, pô, se tivesse isso, ia ser incrível. A gente fala, olha, mostro até a planilha aqui com meus desenvolvimentos futuros, aí eu trago mais para frente. Então, esse contato direto, e acho que isso vem muito da nossa herança do Batista Luz, né, de entender o que o cliente precisa, a gente mostra assinatura eletrônica. O pessoal, olha, tá ótimo para usar. Mas por que a gente não faz um mecanismo diferente para alguns casos aqui dentro? Você, nossa, essa é uma ótima ideia, eu consigo replicar para todos os meus clientes. Então, é legal porque hoje em dia o nosso desenvolvimento da plataforma tem sido muito puxado pelos próprios clientes. Então, eles fazem meio que a pesquisa para a gente, porque no final do dia são eles que mais precisam. Então, eu acho que foi muito bem pontuado, né? Apesar de ser usado para muita gente, departamentos jurídicos e principalmente médios e grandes escritórios que vêm com desafios que a gente gosta, eles colocam a gente numa situação bem interessante. Legal, bem interessante, foi o melhor de tudo. Fabrício, você tem algum case, alguma coisa que você possa contar para a gente, até para a gente entender um pouco mais na prática, assim, como é que está sendo o impacto da Alexio ou no escritório ou no departamento jurídico? Você pode contar um case para a gente? Posso, claro. Eu vou contar primeiro de um departamento jurídico e depois, se der tempo, eu conto mais de um escritório. Mas eu gosto sempre de falar de um cliente que é a Farmarcas e a Febrafar, que é uma federação de farmácias aqui de São Paulo, né? Então, a gente entrou inicialmente para fazer a automação de alguns documentos e fazer a gestão dos contratos que eles têm lá dentro. E aí, com a pandemia, e inclusive, assim, com a aceitação da plataforma lá dentro, hoje em dia a gente é usado pelo setor de RH também e por outros setores dentro da empresa. Então, a gente tem mais de 30 pessoas dentro da empresa que usam Alex de uma maneira até que recorrente. A gente tem mais de 40 contratos próprios da empresa automatizados, que a gente fez o procedimento de subir na Alex para a pessoa criar em 2, 3 minutos. E hoje eles têm mais de 5 mil contratos dentro da Alex. Então, é muito legal ver como que foi essa transformação, porque eles são um jurídico ótimo, então eles já tinham muita organização. E aí foi muito fácil para eles entrarem dentro da plataforma. Então, a adaptabilidade, todo dia eu troco mensagem com o pessoal, ele sempre tem alguma sugestão, alguma melhoria, esse contato que a gente fez com eles. Inclusive, até a parte tech deles, a gente tem uma relação muito próxima. Então, esse é um caso muito legal, que a gente ajudou eles na criação e na assinatura dos documentos, né, e na gestão. Então, eles acompanham o prazo de vencimento de licenciamento, por exemplo, tudo isso pela plataforma. E um outro caso que aí eu acho muito legal de contar é uma registradora de contratos de investimento. Isso foi no começo de 2019, meio de 2019, que eles faziam um contrato que eles demoravam 10 dias do início até a assinatura, porque era um contrato de 98 páginas, uma operação financeira super complexa. A gente automatizou, e aí o advogado da empresa conseguia fazer esse contrato em 40 minutos. Então, assim, ele saiu de um procedimento que demorava 10 dias para apenas, com a nossa tecnologia, fazer isso em 10 minutos. Desculpa, 40 minutos. Então, assim, ele mais de 10 vezes, em termos de dias, né, mesmo, o que ele investia só na criação de um contrato. Então, esse é um caso muito legal que também mostra o ganho de eficiência absurdo quando você consegue alinhar tecnologia de uma maneira estratégica. Muito legal. E assim, o legal de você conseguir diminuir esse
prazo de elaboração de um contrato é que isso tem vários impactos, né? Não são só naquele departamento que elabora o contrato. Então, assim, se a elaboração do contrato é para um fechamento de um negócio, por exemplo, de uma venda, isso reduz o ciclo de venda consideravelmente, né? Então, assim, para qualquer área que ele vai desenvolver aquele contrato, o impacto é muito grande. Imagina, se eu reduzo de 10 dias para 40 minutos apenas, é algo... É muito grande, né? É um impacto muito grande no negócio como um todo, né? E até assim, esse é um exemplo muito grande, né? Mas assim, vamos pegar o do dia a dia. Às vezes você vai fazer ali uma proposta, um contrato, demora o quê? 1 hora e meia, e você talvez tenha erros, tem que revisar. Na Alex você faz em 3 minutos um documento desse, um documento simples. E aí você já manda para assinatura automaticamente. Então, e você já consegue aprovar, e você tem tudo no mesmo lugar. Então, assim, todo esse esforço que as pessoas costumam ter é muito reduzido, né? Então, é o que eu falo, né? O trabalho de advogado, o trabalho de pessoa de compras não é ali ficar mexendo no plural, singular, masculino, feminino, mexendo em formatação, não. Isso a plataforma faz muito bem. Então, deixa você focar no que realmente importa, que é negociar, que é entender os problemas jurídicos, e aí deixa a parte automatizada para a Alex. Muito legal. Fabrício, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Gostaria de te deixar à vontade para você, enfim, concluir a fala, convidar as pessoas a conhecerem a Alexio. Fica à vontade, por favor. Não, ótimo. Primeiro eu quero agradecer, Juliano, o convite, dar parabéns aí pelo projeto. Desde o começo que a gente apresentei a Alexio, eu gostei da ideia do Buscajur, e acho que isso tem até um pouco a ver com a Alexio, né? Eu sinto que o mercado jurídico ainda está precisando de inovação, ainda está precisando de ferramentas que realmente façam, né? Porque a gente ouve falar muita coisa, só que quando você olha na prática, você aprende muita coisa, né? Então, eu convido para quem estiver assistindo, claro, pode entrar em contato, vai no site da Alexio, conhecer um pouco mais da plataforma, mas mais do que isso, né? Me chama para conversar, a gente vê quais são os desafios, porque muito do que a gente cria na plataforma vem nessas conversas, então isso que eu acho que é o maior contato que a gente pode ter, né? Então, meus contatos são todos na Alexio, lá no site, também tem o Instagram, né, alexio.legal, que vocês conseguem também ter acesso às nossas ferramentas, às nossas soluções. Então, eu agradeço bastante o contato e o convite, Juliana, e coloco sempre à disposição. Fabrício, eu que agradeço você ter aceitado o convite e, de novo, agradeço por vocês serem parceiros do Buscajur desde o início. Muito obrigada, tá? Obrigada por acreditarem no nosso projeto. Boa, te agradeço. Obrigada, então, e até mais. Tchau, tchau.